Então, nós já fizemos no início. Alguém ia querer falar alguma coisa? Então, nós já iniciamos os exercícios no início, tá? Agora, então, vamos passar para a questão do conteúdo, ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Então, a nossa aula de hoje... Começamos aí, muito bem. Então, esse desafio aqui já finalizou. Então, até amanhã para vocês postarem, ok? Só para recapitular aqui, um feedback, amanhã, então, eu posto, tá? O material 20 vai ser o dimensionamento para esse sistema, tá? O material 21 e 22 vai ser para esse sistema, né? Ok? Muito bem. Aí, na próxima aula, eu posso revisar essa primeira parte aí, para que nós possamos, então, finalizar esse assunto aí, ok? Muito bem. Bom, então, o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente entra no capítulo 4, disponível lá no Crimasco, da mesma forma. Opa, aqui está capítulo 3, capítulo 4, ok? Que é importante vocês fazerem, tá? Vocês fazerem uma leitura. Esse capítulo 4, ele trata, então, sobre compressores, tá? Então, nós primeiro falamos, vamos só fazer uma breve recapitulação. Então, operações unitárias. Hoje eu finalizei as correções, tá, pessoal? Importante estar falando sobre isso. Então, a P1 já foi fechado, a P1, que vale 1,5 ponto, tá? Já foi fechado hoje. A grande maioria ficou com uma nota muito boa. Então, finalizei a correção dos relatórios. O feedback foi dado. Havendo alguma dúvida, eu fico à inteira disposição. Sempre, é bom, eu já vou aproveitar esse parênteses aqui, sempre utilizem... Opa, que deu essa ali? Bom. Aqui. Sempre utilizem, por favor, pessoal, aqui no autoatendimento, ó, aqui. Quando vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, utilizem aqui, ó, essa sala de interação, tá? Para colocar, até aqui tem alguma coisinha já, que a Bruna, boa noite, vi na lista de presença. Isso aí mesmo, ó. Então, eu postei as listas de presença, tá? Então, todo início de aula eu dou um print para os alunos que estão, e final de aula também dou um print. Para que serve isso? Eventualmente vai ter uma auditoria para validação das aulas. Quem é que estava nas aulas? Como é que o professor sabe quem estava nas aulas? Pô, professor, a gente grava a aula, a gente registra essa chamada. Então, a gente tem uma série de provas que, né, que vão corroborar para que a gente tenha plena certeza de quem estava na aula, tá? Mas é só uma questão, uma mera formalidade. Então, se alguém percebeu que o seu nome lá não está na listinha, faz isso, faz que nem a Bruna fez aqui, ó, entra na sala de interação e até eu vou editar isso aqui, ó, apresente-se para a turma, ou faça algum comentário. Então, a pessoa sentindo a necessidade de fazer algum comentário, essa sala de interação está sempre aberta e ela fica aberta com esse intuito. Então, todas as aulas que a gente fez EAD, a partir do dia 17, que começou com vocês foram, né, meus cobaias, digamos assim. Aqui, ó, desde o dia 17 eu coloquei, ó, acessar
Aqui, ó, acessar, arquivo. Aqui, ó. Porra, cadê? Aqui, ó, registro de presença. Eu não sei porque eu não coloquei aqui para cima. Eu vou checar aqui porque eu não inseri antes aqui. Mas aqui, lista de presença, né, registro de presença. Então, todas a semipresencial não tem presença, é só entrega de atividade, registro de presença. Então, eu coloquei, sempre que nós tivemos aí a aula, eu coloquei, talvez na primeira ali, como vocês foram os cobaias, talvez tenha falhado. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, podem inserir lá. Para que serve esse comentário que eu estou fazendo? Porque, eventualmente, pode ter alguma auditoria e o pessoal vai querer saber, realmente o professor estava dando aula, realmente os alunos estavam assistindo, realmente foi validado ou não o dia letivo. Então, é para isso que nós precisamos dessas comprovações. Ok? Bom, então, recapitulando, o que nós fizemos? Então, nós iniciamos lá o nosso conteúdo falando sobre partícula, né? E daí lá nós caracterizamos as partículas, nós fizemos uma aula prática, ainda bem que deu tempo para nós fazer a nossa aula prática, foi muito bacana, definimos como é que se faz massa específica de partículas, avaliamos a questão de granulometria, modelos, né, para identificar dispersão de partículas, determinação do diâmetro da partícula, tá? Também diferentes métodos, né, matemáticos e práticos para determinação do diâmetro da partícula, por diferentes técnicas, fizemos isso, e depois entramos no quê? Até o ponto de nós determinarmos, né, o comportamento das partículas frente aos fluidos. Para que isso? Para nós entendermos que, para uma partícula ser carregada por um fluido, seja líquido ou gasoso, o fluido precisa ter uma velocidade maior que a velocidade terminal da partícula. Então, isso já nos dá uma série de precedentes para começar a imaginar. Bom, mas então eu consigo separar partículas com um fluido? Perfeito. E isso é vastamente utilizado, seja para tratamento de água, seja para tratamento de partículas sólidas na área de farmácia, indústria farmacêutica, indústria química, né, produção de pós. Então, é amplamente utilizado, né, carregamento, descarregamento de polímeros, né, polipropileno, polietileno, como é que é feito? Tudo pneumático, então precisa de uma velocidade de ar maior do que a velocidade terminal da partícula. Então, isso foi extremamente interessante. Bom, então paramos aí. Não identificamos ainda nenhum método, ou seja, não aplicamos nenhuma técnica, mas estudamos a teoria, entendemos as características da partícula, entendemos o seu comportamento dentro de um fluido. Bom, e daí fomos estudar o fluido, né? Então, a dinâmica do fluido. Para isso, nós vimos que os fluidos, tanto gás quanto líquido, eles fluem dentro de tubulações, para que a gente possa ter um volume de controle. E ali a gente aprendeu a cálculo de velocidade, de vazão, massa específica, definimos se aquele fluido está turbulento ou se ele está, né, num fluxo laminar. Tudo isso, né, estudamos, também entendemos como que o fluido ele se comporta frente ao seu atrito com relação às paredes. Boa noite, professor. Já existe alguma informação acerca de quanto retornando? Ainda não, Matheus, ainda não. Ainda não tem, tá, Matheus? Mas eu acredito que vai ser mais para a segunda quinzena de maio, creio eu. Mas assim que a gente tiver as informações, vocês vão receber e-mail, fica tranquilo. Então, voltando lá para o que nós estávamos falando. Então, com relação ao fluido, então, dentro da tubulação. Daí nós vimos, bom,
Para fluidos líquidos, nós precisamos de um equipamento que fornece energia para o sistema. Agora, uma pergunta, vou fazer, pode usar o chat. Qual é o equipamento que nós utilizamos para fornecer energia para um fluido líquido? Qual é o equipamento que a gente utiliza? É uma pergunta, podem responder no chat aí. Hã? Ninguém? Ninguém respondendo? Hã? Compressor? Como? Compressor? Para fluido líquido. Bomba. Bomba, muito bem. Dá um exemplo de uma bomba aí, Tchê. Um tipo... Múltiplos estágios. Boa, uma bomba de múltiplo estágio. De qual tipo? Qual tipo? Pneumática? Centrífuga? Boa, então tá, é isso aí, pessoal, perfeito. Então, a bomba, ela serve para quê? Então, para fornecer energia para o fluido. Agora, hoje, no capítulo 4, nós vamos falar de quê? De compressores e sopradores. Então, que é outro equipamento, só que compressores e sopradores nós utilizamos para fluidos líquidos? Isso é uma pergunta. Sim ou não? Não. Não, compressores e sopradores, então, nós iremos utilizar para fluidos no estado gasoso. Então, qual é a ideia, então, da construção dessa disciplina, tá, pessoal? Que vocês entendam, então, que as partículas precisam ser caracterizadas, tá? E por quê? Porque a característica da partícula vai ser determinante na sua separação. Nós estudamos, né, como que essa partícula se comporta dentro de um fluido, que a velocidade terminal é fundamental para nós sabermos como que tem que ser essa separação da partícula, e daí nós entramos na seara de entender um pouco mais dos equipamentos, porque não adianta eu ficar falando para ti de separação, se não tem ideia de equipamentos, né? E aí vem o que o professor, primeiro falamos de tubulações, depois falamos de bomba, que é o equipamento que vai fornecer energia para o sistema. Então, o exercício que eu dei hoje para vocês, na quarta-feira eu vou disponibilizar uma planilha, mas é uma planilha que vai te ajudar a projetar a bomba. Ó, eu preciso desse fluido nessa temperatura, as características da rede é essa, o que eu tenho que fazer, né, em termos de onde vou para onde vou, ou seja, onde procurar, como fazer. Então, a ideia dessa planilha é entregar bem isso para vocês, tá? Qualquer projeto que daí só vai mudar o fluido, e daí isso vai ser exercício de prova, obviamente, né? Então, e se eu te fornecer um benzeno, como é que tu vai fazer o fluido? Se for um hexano, como é que tu vai fazer? E se for um outro líquido, né? Um álcool, um etanol, um álcool isopropílico, e se for um biodiesel, e se for um óleo de soja, daí o que vai acontecer? Vai mudar a massa específica, vai mudar a viscosidade. Então, entram outros fatores que, por enquanto, a gente só falou de água, mas quando a gente começa a trabalhar com exercício, essa gama, nesse universo, ele vai. Bom, tudo bem, falamos de fluidos líquidos. E quando for gás, como é que a gente vai fazer? Então, da mesma forma que nós usamos bombas para fornecer energia para o sistema, quando nós falamos de compressores e sopradores, essa é a mesma premissa. Então, compressores, assim como sopradores e ventiladores, fazem parte da família das máquinas operatrizes de fluido compressível, né? As bombas são para fluidos incompressíveis, né? Utilizadas para converter energia mecânica em movimento de fluido gasoso, aplicável para o transporte do fluido. Máquina geratriz que recebe energia, então, Léo, recebe energia elétrica, né? E recebida, olá, Juliana, recebida energia elétrica, então ela converte essa energia elétrica, né, na forma de pressão
ou energia cinética. Bom, muito bom. Vocês vão ver hoje que tem aplicação. Às vezes, tu não quer o teu fluido, tu não quer somente deslocar o teu fluido, mas tu quer que ele esteja pressurizado. Por quê? Porque a pressurização de um fluido pode te dar o quê? Porque como tu tem um fluido compressível, 1 tonelada de GLP no estado gasoso, agora é pergunta. Pergunta lá no aula. Pergunta lá no aula. Ó, 1 tonelada, tá? de GLP. O que fazer para ocupar o menor espaço possível? O que eu tenho que fazer para 1 tonelada de GLP, gás liquefeito do petróleo? O que eu tenho que fazer para que ela ocupe o menor espaço possível? O que eu tenho que fazer? Tem 1 tonelada de GLP. 1 tonelada de GLP ele pode ocupar inúmeros espaços. Inúmeros. Exatamente. Ou seja, agora, para mim ocupar o menor espaço possível, eu vou ter que pressurizar esse gás, ou seja, eu vou ter que aproximar as moléculas do GLP, butano, propano, vou ter que aproximar ao máximo uma da outra. E para mim fazer isso, como eu tenho um fluido gasoso, ele vai fazendo o quê? Vai aproximando, então, essas moléculas, e ao aproximar essas moléculas, a aproximação pode ser tal, devido à elevada pressão, que tu atinge o quê? A pressão de saturação. E quando tu atingir a pressão de saturação, qual é o estado físico que o GLP GLP no estado gasoso vai adquirir? Dependendo da pressão, se tu atingir a pressão de saturação, ele vai passar para o estado líquido, certo? E daí, é aquilo, tá? O compressor, ele também pode ter essa função, tanto de formar ou ceder, converter essa energia elétrica na forma de pressão ou na forma de energia cinética, que é no intuito de um simples deslocamento, tá? Então, assim, a diferença entre esses equipamentos, tá, está muito associado com o quanto de pressão que ele adquire. Por exemplo, ventiladores, eles provocam um aumento insignificante da pressão, ou seja, os ventiladores são usados mais para fluxo, né? Ele tem uma missão de mais fluxo e menor pressão. Já os sopradores, né, ocasionam um aumento de pressão de até 0,3 atm, o ventilador até 0,03 atm. Já os compressores, ele pode atingir até milhares de atmosfera, né? Então, assim, para vocês diferenciarem o que eu vou usar, por exemplo, eu preciso estar trocando o ar dentro de uma sala. Ou seja, eu tenho um equipamento de solda e esse equipamento de solda, ele me produz fumos e esses fumos vão ficar suspensos na atmosfera. Então, eu preciso provocar o quê? Um fluxo de ar para que esse fluxo de ar passe por um lavador de gases e eu faça, então, a purificação desse ar e impeça que ele avance para o meio ambiente. Muito bem. Para essa aplicação, o que eu vou usar? Um ventilador, um soprador ou um compressor? Bom, eu estou simplesmente querendo deslocar o ar para um lavador de gases. Então, nesse caso, eu uso o ventilador. Não, mas eu preciso de um fluxo de ar com um pouco mais de força, né? Por quê? Porque eu preciso carregar uma partícula
com uma velocidade terminal x, e eu preciso que a velocidade desse meu ar seja maior do que a velocidade terminal da partícula. Bom, nesse caso, eu vou precisar, então, de um soprador. Não, eu preciso engarrafar GLP dentro de um casco de 20 litros. O que eu vou ter que fazer? Sendo que esse casco de 20 litros tem que concentrar 13 quilos de de GLP. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprimir, ou seja, eu vou ter que aumentar a pressão gradativamente até que na pressão X eu tenha a pressão de saturação suficiente para atingir os 13 quilos de GLP dentro daquele botijão. Então, vejam, eu apresentei para vocês 3 exemplos de aplicação, onde nós temos ventiladores, sopradores e compressores. Todos eles máquinas operatrizes de fluxo compressível, certo? Muito bem. Então, aqui um exemplo de um compressor centrífugo. Veja bem, muito parecido com as bombas, né, pessoal? Se tu olhar aqui, ó, a sucção, a palheta, só que a descarga é um fluido, né? Então, assim, pessoal, quando nós falamos de bomba centrífuga ou quando nós falamos de compressor centrífugo, o que está mudando diretamente? O que está mudando é o fluido, tá? E então, um compressor, ele não foi feito para receber fluido líquido, assim como uma bomba centrífuga, por exemplo, não foi feita para receber fluido gasoso. Por isso que quando a gente estava estudando lá as bombas, um dos cálculos que nós fazíamos era o NPSH. O que é o NPSH? Porque quando aqui onde tu tem a sucção, normalmente tu vai ter uma pressão menor, aqui tu tens uma depressão, na câmara tu vai ter a formação de pressão e aqui tu tem uma pressão maior. Então, na depressão, tu faz o quê? Dependendo da característica do fluido, se ele for mais volátil ou menos, tudo isso pela pressão de saturação, que é uma característica da sua temperatura e, obviamente, da pressão atmosférica. Então, se a depressão for tão alta que tu começa a transformar o líquido em gás, a bomba cavita, ou seja, ela para de puxar o líquido. Então, isso é um exemplo que a gente viu lá em bombas, que quando cavitava, o líquido não era bombeado. E isso também acontece na indústria, né? Ou quem tem poço, né, em casa, que usa sistema de bomba centrífuga, tem a válvula de pé, né? A válvula de retenção, ela serve para quê? Para deixar a tubulação cheia de líquido. Mas o que acontece? Se aquela válvula de pé está com vazamento, a coluna de líquido que era para ficar dentro do sistema acaba se esvaindo. E daí o que tu vai ter? Tu vai ter ar. Então, quando tu ligar a bomba, se ela não tiver fluido, ela não vai conseguir puxar aquele ar ali para depois vir o líquido, né? Então, tu tem que fazer o quê? O pessoal muito fala sangrar a bomba, né? Ou o pessoal também costuma muito dizer que tu tens que retirar o ar da bomba, né? Então, o ato de sangrar, por quê? Porque está seco, daí quando começa a sair líquido, tu está no momento de tu poder retomar o processo de bombeamento. Então, da mesma forma como a gente viu lá em bombas, esse é o equipamento, esse é um exemplo de um compressor. Agora aqui nós já temos um exemplo de um compressor também, só que é um compressor por pistão, né? Então, o que acontece? Aqui tu tens a máquina, né, o virabrequim, que ele vai ficar girando aqui,
e esse pistão vai ficar para frente e para trás, para frente e para trás. Então, quando ele vai para trás, tu tem a admissão desse lado aqui. Daí ele comprime desse lado de cá. E daí o fluido sai comprimido nesse sentido. E o que aconteceu? No sentido oposto, ele vai entrar. Então, agora, a admissão está do lado de cá. Quando isso aqui passa para cá, a admissão vira para o lado de cá. Então, isso é um exemplo de cilindro mais pistão. Cilindro, pistão. Um exemplo de um sistema cilindro-pistão, volto de novo a dizer, tá, pessoal? Essa aula prática lá no Laboratório de Fenômenos de Transporte, ela vai acontecer, tá? O que é muito importante, o questionamento que foi feito lá pelo Wagner, tá, Wagner? Isso é uma aula que a gente vai fazer, tá? Então, quanto a isso, fica tranquilo. O que nós precisamos é ter a segurança de que a gente não vai voltar às aulas e depois, assim, de repente, conosco não vai acontecer nada. Mas daqui a pouco um ou outro aluno mora com os avós ou mora com os pais que já são idosos. Então, infelizmente, a gente tem que pensar no coletivo, mas isso é uma das coisas, tá, que a gente vai montar um calendário. E assim, né, pessoal, ninguém está gostando da situação, né, ninguém quer que se repita mais isso num futuro próximo, nem distante, mas é fato. Então, nós precisamos, né, tomar esses cuidados, mas vocês não podem jamais ficar deficitário nesses assuntos. Então, isso aqui tudo, quando nós as aulas em fenômenos, no Laboratório de Fenômenos de Transporte, a gente vai visualizar esses equipamentos e vocês vão ver o funcionamento deles. Tá? Hoje tem vários vídeos que eu vou dar de dica para vocês também assistirem na tranquilidade da casa de vocês, para entenderem como é que é o funcionamento de um compressor. Está programado para que a gente também faça um seminário aí para G2, onde vocês vão estar apresentando para G2, não, né? Para AP2. Esses equipamentos, tá? Então, isso está na minha programação, tá? Bom, outro exemplo, um compressor alternativo do tipo diafragma. Vocês estão percebendo que tem muita similaridade com as bombas? Né? Então, o que acontece? O fluido é admitido no estado gasoso, e isso aqui fica, puxa, ó, aqui tu tem o óleo de lubrificação, né? Mas aqui é o espaço. Então, entra, puxa e comprime, puxa e comprime, puxa e envia, puxa e envia. Então, esse é o funcionamento, e aqui é o sistema que vai criar. Isso aqui é o sistema de bomba de óleo, né? Porque aqui, no caso, o diafragma aqui, ele fica, o que faz ele ir para um lado e para o outro é uma pressão de óleo no sentido oposto à membrana, certo? Outro exemplo aqui é um compressor rotativo de paleta, onde o que acontece? Esse pretinho que tu está enxergando é a parte fixa, certo? E essa cavidade externa também é fixa, e esse é o rotor, certo? Então, o que acontece? O fluido ele entra, ó, e o que está acontecendo com essa cavidade aqui, ó, olhando esse sistema de uma forma dinâmica? Ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 e o tempo 6, ou seja, tu faz com que o teu fluido, ó, aqui tu tem um volume, digamos que seja 20, aqui tu já vai ter um volume 18, aqui tu já vai ter um volume 13, tu já vai ter um volume 10, 5 e
o volume é menor. O que aconteceu? O teu fluido, a tua massa de fluido que entrou não variou, mas o volume dela variou. Então, se tu reduziu o volume e manteve a massa, tu aumentou a concentração de material e automaticamente tu elevou, então, a pressão, tu forneceu energia para que esse fluido, então, se desloque, né? Ou aumente a pressão. Então, de uma forma geral, nós percebemos que é muito parecido com bombas. A única diferença, então, é que nós vamos ter um gás. Bom, como é que a gente classifica os compressores? Então, da mesma forma que as bombas, tá, os compressores eles vão ser dinâmicos ou turbocompressores, tá? Então, esses daqui, eles vão ser os centrífugos, os axiais e os mistos, tá? Assim como nós tínhamos lá as bombas ou as turbobombas, né, nós vamos ter os compressores classificados dessa forma. E também teremos aqueles de deslocamento positivo ou volumétricos, assim como nós também tínhamos as bombas, que daí vai ser alternativo ou rotativo, né? Então, o que ocorre aqui? Se for alternativo, pistão, êmbolo ou diafragma, daí é assim, pessoal. Dependendo do fabricante, dependendo do modelo, tem N características, N tipos. E os rotativos de paleta, parafuso ou de lóbulos, ou que também são chamados de roots, tá? Bom, quais são as condições de operação desses compressores, né? Então, da mesma forma que nós tínhamos para bombas, nós aqui vamos ter pressão, só que, veja bem, diferente das bombas, a bomba nós tínhamos altura em metros e vazão. Quando nós falamos de compressores, principalmente compressores, ventiladores e sopradores, dos N tipos, N classificações, nós vamos ter o quê? Diferença de pressão, tá? Pode ser em metros de coluna d'água ou pode ser em quilopascal, certo? Nós não deixávamos também de bomba, porque a altura, como nós bem vimos, a altura também é uma unidade de pressão, desde que a gente faça um dimensionamento frente ao fluido. Por exemplo, metros de coluna d'água, né? Aqui no caso, milímetros de coluna d'água, certo? Então, o que nós percebemos de uma forma geral? Que aqui nós vamos ter uma crescida na pressão e aqui uma crescida na vazão. Então, o que nós podemos confirmar? Que ventiladores e compressores axiais, né, ó, ventiladores, assim como compressores axiais, eles são bons para elevada vazão, porém, os ventiladores para baixa pressão, já os compressores, eles aguentam uma pressão um pouquinho maior, mas também dão uma boa vazão. Os ventiladores centrífugos, né? Então, eles entram nessa área aqui, eles já têm um pouquinho mais de pressão e também vazão, tu vê, eles funcionam muito parecidos. Os compressores ou sopradores de líquidos, né? Aqui, obviamente, pressurizados. Os compressores de paleta, os compressores de parafuso, o compressor centrífugo e, por último, né, os compressores alternativos, assim como as bombas alternativas também, são os que dão maior pressão, porém a vazão deles não é muito elevada, tá? Então, esse gráfico ele serve para nos darmos uma noção. Então, eu preciso de vazão de ar. Então, os ventiladores, melhor opção. Não, eu preciso de elevada pressão.
vazão nem tanto. Então, já passa para os compressores, tá? Então, só para que a gente possa ter, então, uma noção, né, de qual equipamento a gente vai escolher, para que quando a gente jogar lá no Google, a gente consiga se aproximar, né, da melhor forma possível. Então, vejamos aqui, ó, vídeos, exemplos de compressores, tá? Então, olha aqui, se a gente pegar esse, vamos ver como é que funciona esse compressorzinho aqui. Então, vocês têm aí disponível o link também, né?
Muito bem, pessoal. Então, vocês perceberam, né, que é bem complexo um compressor, né? Ele tem N funcionalidades. Vocês perceberam que é necessário um sistema de resfriamento, né? Então, isso nos dá um entendimento. Ah, mas peraí, professor, o que eu preciso saber do funcionamento mecânico de um compressor? Cara, você é um engenheiro, entendeu? Se tiver que se estragar alguma coisa do compressor, é óbvio que tu vai chamar a manutenção, tu vai chamar o mecânico para ver, mas tu não pode ser um engenheiro que não conhece o equipamento, não pode ser um engenheiro que não entende o que é um impelidor, o que é um equipamento que tem uma central de controle, né? Por exemplo, tu vai ter que ter um tratamento de água eficiente nessa água aqui, ó, para quê? Para não começar a incrustar o teu trocador de calor, que é o cooler que eles falam, porque o processo de compressão gera calor e tu não pode jogar o teu fluido quente para frente, né? Então tu precisa fazer com que ele troque de temperatura e para isso tu precisa usar fluidos, né? Então assim, todos esses entendimentos são extremamente importantes para a compreensão global do que um engenheiro precisa saber. Ele não precisa saber exatamente como é que se troca, como é que se faz a manutenção, ele precisa ter noção, né, que tu vai ter uma série de fatores que com o conhecimento da química tu vai precisar atuar, né? Por exemplo, se tu percebe que teu cooler diminuiu a eficiência, opa, como é que está o tratamento dessa água aí? Como é que está o sistema? Comprometeu a estrutura metálica, ocorreu uma corrosão, né? Por exemplo, ali vocês perceberam que quando entrava no impelidor aqui, que é onde entra o fluido gasoso, e se tu começar a jogar líquido dentro desse impelidor? Isso é um impelidor que é para trabalhar com a viscosidade de um gás, que é infinitas vezes menor do que de um líquido. Então, dependendo da velocidade com que entra um líquido aqui, ele pode entrar como uma pedrada. Então, esse impelidor ele pode sofrer, né, algum tipo de desgaste, né? Daí aquele ditado: pedra dura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aqui não é, esse ditado não é desprezível. Então, essas observações eu trago para que vocês, então, comecem a criar essa cultura de compreensão do que serve para quê e de quais os problemas podem estar associados. Porque, lembrando, isso aqui não é operação unitária, mas tu vai precisar disso para realizar a operação unitária. Tu precisa de um soprador, tu precisa de um compressor para realizar a separação gás líquido ou para separação de algum outro tipo de sistema. Bom, aqui vamos passar então para esse outro, funcionamento de um compressor rotativo. Então, eu acho que vale a pena a gente perder uns minutinhos da nossa aula juntos aqui dando uma olhadinha no funcionamento desses equipamentos.
Bom, então esse é o exemplo, tá, de um compressor. Esse compressor aqui, ele é um dos compressores, por exemplo, que se utiliza em sistema de refrigeração, em sistema de ar-condicionado do tipo screw, tá? E vamos dar mais uma olhadinha nesse outro aqui, que é um compressor rotativo de parafuso. Então, esse é axial.
Uma coisa importante, tá, de ressaltar, que perceberam que no processo, por exemplo, desse compressor, né, assim como outros, o óleo ele se faz presente. Então, é muito importante porque nem todo ar comprimido é isento de óleo. Então, você, por exemplo, a gente falar na indústria química, por exemplo, é muito comum sistemas de agitação com óleo, desculpa, com ar. Então, tu faz a incorporação do ar para que o ar promova a agitação no sistema. É fundamental tu entender qual é o tipo de compressor e se esse compressor não oferece risco de estar carregando óleo para o teu processo. Principalmente se tu estiver fabricando alimentos ou se tu estiver fabricando algum produto que seja sensível a óleo. É fundamental a compreensão disso por parte do engenheiro, porque muitas vezes um problema de qualidade de produto pode ser por presença de algum contaminante, que se tu não tiver passado por essa aula, se tu não tiver assistido esse vídeo, jamais tu poderia imaginar que um compressor poderia carregar óleo, né? Então, um dos objetivos, sim, é que vocês tenham esse entendimento. Existem também sistemas de compressão isentos, né, de óleo, por exemplo, para aplicação medicinal, onde tu vai ter sistemas de ar comprimido, tá? E esse ar comprimido, então, ele vai ser utilizado para mistura gasosa para a pessoa respirar, né? Porque o oxigênio puro, ele vai queimar, ele não pode, tu precisa fazer uma mistura com ar sintético, né? Para uso medicinal. Então, esse ar sintético, ele precisa ser gerado por um compressor isento, no caso de óleo, né? Bom, mais alguns exemplos aqui de aplicação, tá? Vídeos de aplicação de compressores, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Esse vídeo aqui, esse aqui é um pouco cansativo, tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês assistirem ele em casa depois, mas aqui ele é bem bacana. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, que eu vou fazer um breve relato, só para vocês terem uma compreensão um pouquinho maior de onde é que entram os compressores, tá? Então, isso aqui é uma unidade, tá, para gerar frio no processo. Por exemplo, uma unidade que quem toca o fluido refrigerante é a amônia. Onde é que nós vamos ter esse tipo de instalação? Unidades frigoríficas utilizam muito, né, a amônia como fluido refrigerante, porque é um fluido barato e muito eficiente para gerar temperaturas negativas.
Então, o que acontece? Aqui, depois vocês vão botar a rodar o vídeo, e daí o cara explica direitinho, mostra que é dinâmico esse modelinho que ele mostra, tá? E é bem legal porque a gente consegue enxergar o funcionamento de tudo. Mas aqui, basicamente, tu tem um sistema de compressão axial, aqui, ó, é um sistema muito parecido com esse sistema aqui da Schultz, tá? Que é um compressor rotativo parafuso. Ele está aqui, ó. Então, ele precisa do óleo. Então, aqui é a bomba de óleo, aqui é o trocador de calor da bomba de óleo, porque vocês viram que o óleo ele vai esquentando, ele precisa ser, ele trabalha dentro de uma temperatura ideal, né, que daí vai depender do tipo de óleo que tu usa, mas no exemplo do material que a gente viu antes, ele é um óleo que trabalha em 80, 90 graus. Então, quando essa temperatura está mais elevada, tu manda ele para o trocador de calor, casca o tubo, onde de um lado passa a água que vem da torre e do outro passa o óleo, né? Então, esse óleo, ele alimenta o trocador não, o compressor, assim como o fluido no estado gasoso, né? Qual fluido aqui? No caso, a amônia. Então, essa amônia, então, ela é pressurizada, né? Depois de pressurizada essa amônia, ela vem para esses trocadores, ela segue esse caminho aqui para quê? Para que a amônia deixe aquela... É um gás, certo? Esse gás, então, é comprimido, mas depois de comprimido, ele precisa retirar calor. Então, essa amônia comprimida, ela vem, tá? E aqui ela troca calor com a mesma torre de resfriamento e condensa, né? Então, essa amônia condensada no estado líquido, ela tende a evoluir no processo, ela passa, então, pelo separador de amônia líquida gasosa, aquela que tiver gasosa volta para os compressores, e a líquida, que fica, então, na parte de baixo, ela é bombeada, então, para o cooler, né? Que é aquele que vai gerar o frio dentro da câmara frigorífica. Então, ela passa por essa válvula de expansão, certo? Então, tu tem amônia líquida com uma pressão maior aqui nesse ponto e, pós esse ponto, uma pressão menor. Ao absorver a energia do alimento ou do material que está a ser refrigerado dentro dessa câmara frigorífica, ela absorve, então, esse calor e troca de estado. Então, a amônia volta a ser gasosa. E daí, daqui, gasosa, ela parte de novo para a compressão. Então, é um sistema bem complexo. Mas aqui a gente trabalha muito a questão da termodinâmica, engenharia de processo, a gente trabalha em cima desse fluxo, no entendimento, na exaustão, né, principalmente compreendendo os ciclos envolvidos no processo de compressão, descompressão, troca de calor, processo adiabático. Então, o que eu quero que vocês compreendam que o sistema de compressão, então, faz parte de um processo que vai gerar frio, por exemplo. E por que eu bato tanto nessa questão, pessoal? Porque nós, engenheiros químicos, né, todo equipamento que trabalha sob pressão, NR13, tá, ele precisa que um engenheiro, periodicamente, faça inspeção desses equipamentos e faça testes. É óbvio que para te fazer esses testes, tu precisa ter os equipamentos, esses equipamentos precisam ser aferidos, tá? Mas isso entra dentro de uma das áreas de atuação do engenheiro químico. Então, você, né, querendo investir nessa área, comprar um equipamento para análise de espessura, comprar um equipamento para análise de pressão,
comprar um equipamento para aferição de instrumentos de medição, esse investimento que tu faz em você como profissional adquirindo essas máquinas, você então pode entrar como prestador de serviço, por exemplo, para atender NR13. Isso era uma competência que o CREA dava exclusivamente para engenheiro mecânico, mas que a partir de 2018 o engenheiro químico passou a ser habilitado. Por quê? Porque a gente trabalha isso dentro da nossa formação, né? A gente trabalha isso em entender os cuidados que se tem que ter com vaso de pressão, a questão do dimensionamento de espessura de tubo, a questão de fazer uma análise de corrosão, a fazer uma análise de incrustação. Então, tudo isso faz parte de um laudo, de uma inspeção. É óbvio que tem muita mecânica envolvida, sim, mas a simples análise de um vaso de pressão é uma coisa que um engenheiro químico tem em plenas condições e acaba sendo uma área de atuação nossa, ok? Então, por isso que eu insisto tanto nesse assunto, que é um assunto, tá, que nós, engenheiros químicos, temos aí condições de atuar no mercado de trabalho. Bom, muito bem, vamos passar então vamos fazer um exercício, tá, pessoal? Temos aí mais uns 40 minutos de aula ainda, tá? E vamos fazer esse exercício para que vocês compreendam como que a gente faz, por exemplo, para fazer um dimensionamento, tá, de um compressor, ok? Então, vejamos esse exemplo 1 aqui, esse exemplo 4.1. Então, o biogás trata-se de uma mistura gasosa, combustível produzida por meio de uma digestão anaeróbica, ou seja, por biodegradação da matéria orgânica e por ação de bactérias na ausência de oxigênio. O processo ocorre naturalmente em pântanos, lagos e rios, sendo parte importante do ciclo biogeoquímico do carbono. O biogás pode ser produzido a partir de diferentes resíduos orgânicos, como esterco, chorume de animais, assim como a figura que a seguir eu vou apresentar para vocês, né? Lodo de esgoto, lixo doméstico, resíduos agrícolas, efluentes industriais e plantas aquáticas. Ou seja, uma infinidade de matéria orgânica que, num processo anaeróbico, sofre decomposição e gera biogás. O biogás obtido em biodigestores pode ser usado como combustível, com elevado poder calorífico, não produzindo gases tóxicos durante a queima. Tá? É importante ressaltar que a utilização do biogás enquanto combustível é possível em razão da presença de gás metano em sua composição, que representa entre 30% e 60% em volume, enquanto o restante da mistura é composto de dióxido de carbono, hidrogênio, oxigênio, além de traços de amônia, gás sulfídrico, que é o que dá o cheirinho de ovo podre, e monóxido de carbono, entre outras moléculas, sendo que o teor de metano é aquele que define o conteúdo energético do biogás. A gente sabe que um pouco do monóxido de carbono ele vai acabar queimando, né? O gás sulfídrico ele é muito corrosivo, então não é interessante que ele avance, assim como a amônia também, né? Oxigênio sim, hidrogênio sim, dióxido de carbono, né, acaba não sendo positivo, né, a presença dele. Então isso já nos leva o quê? A uma série de questionamentos com relação, entre os desafios tecnológicos relativos ao processamento do biogás, está a sua purificação, no sentido de aumentar a concentração do metano na mistura, assim como o condicionamento do gás, pois o descarte de metano contribui com o efeito estufa, que é cerca de 20 vezes mais nocivo do que o CO2, né? Bom, além da sua alta inflamabilidade. Desse modo, considere o seguinte problema: deseja-se inflar o gás metano coletado em um biodigestor até uma central de distribuição. Então, aqui
ele falou de uma série de problemas, mas não é nosso foco, tá? É trabalhar no processo de purificação. Mas aqui ele está mostrando uma central, onde tu tem aqui excrementos de animais, restos de alimentos. Esse material, então, entra aqui, tu larga a água, esse lodo entra nesse biodigestor, né? E aqui, então, inicia o processo de fermentação anaeróbica, onde há a produção de gás, e esse gás, então, é levado até um tanque de distribuição. E daí deseja-se inflar o gás metano coletado, ou seja, o gás metano coletado, inflar em a uma central de distribuição, certo? Então, é isso que a gente quer fazer, aumentar a pressão aqui. Então, o que é importante tu saber, né? Da mesma forma que nós trabalhamos com bombas, as bombas, elas têm o quê? Elas têm as tabelas, né? Então, hoje, quando vocês fizeram o exercício, eu pedi para que vocês, frente a um problema analisado, vocês fizeram o quê? O dimensionamento da bomba, ou seja, souberam qual era a altura, né, de projeto. Para isso, tiveram que entender qual era a perda de carga envolvida na sucção, na descarga, mas chegaram a uma altura de projeto. Com essa altura de projeto, vocês tinham o dado da vazão. Então, tendo vazão e tendo a altura, tu vai para a tabela. Compressores não é diferente. Qual é a variação de pressão que nós queremos e qual é a vazão que nós desejamos, né? Então, frente a essa condição, ó, certo? Vem as informações técnicas, né? Onde, primeiro foi, e é bem bacana, pessoal, porque esse exercício, esse exemplo, ele relata, ele traz bem a atmosfera de ENAD, né? Que conta uma historinha, depois te apresenta um problema, e daí, frente a essa situação, ele começa, ó, agora quero ver se tu entendeu o que tu fez durante esses teus 4 ou 5 anos de formação. Então vamos para o questionamento. Para tanto, dispõe-se de um soprador, veja bem, é um soprador, não é um compressor e não é um ventilador, é um soprador. Então, dos 3 tipos, ventilador, soprador e compressor, então, aqui os ventiladores é pressão baixíssima, até 0,03 atmosfera, e o soprador já é um pouquinho mais de pressão, até 0,3 atmosferas, e os compressores, que daí é outro universo. Mas veja, um soprador é suficiente. Dispõe-se de um soprador de ar que foi projetado para operar a uma pressão de 1 atmosfera, uma temperatura de 20 graus centígrados, onde o Rho, né? O que é esse Rho? É o Rho, soprador de ar, né? Então, o Rho do fluido ao qual vai estar sendo impulsionado, cuja curva característica é mostrada na figura. Então, nós temos, tá? Que nem as bombas, os rendimentos, então, aqui está em zero, está em fração, né? Mas aqui é 40%, 50%, 60%, depois reduz 50% e 40%. Então, a melhor condição é nesse meio aqui, ó. Bom, o que é isso aqui? É a rotação do rotor, certo? Então, é o número de giros que o motor dá, e dependendo do número de giros, tu vai ter uma pressão que tu quer atingir, no caso aqui está em milímetros de água, pressão de coluna d'água. Daí tu começa a pensar, pô, por que se fala tanto em pressão de coluna d'água? Por quê? Porque muitas vezes, tu, em vez de usar um manômetro, um equipamento
digital ou até mesmo analógico, mas por meio de ponteiros, tu pode usar simplesmente uma coluna d'água, né? Onde, obviamente, essa coluna aferida, mas o deslocamento dessa coluna te estabelece, então, o quanto de pressão tu tem no sistema. Então, uma das formas aqui, então, nossa pressão e a vazão. Então, perceba, digamos, a melhor condição de uso para uma rotação de 1.400 RPM, ó, tu vai ter uma pressão elevada e uma vazão mais elevada, melhor condição. Já vai reduzindo a rotação, a pressão cai e a vazão também começa a cair, né? Então, continuando no exercício, antes de operar com gás metano, então veja, esses aqui são os dados de projeto para o ar. Então, antes de operar com gás metano, verificou-se que a curva do sistema pode ser expressa em PT 1,2 vezes 10 a menos 6 Q ao quadrado. Ou seja, o que ele está te passando? Ele te passou uma expressão de pressão de trabalho sendo 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes a vazão que se quer atingir. Onde essa vazão está exatamente nessa unidade aqui, ó, certo? E o resultado da pressão em milímetros, exatamente. Pede-se, obtenha o ponto de operação do soprador de 800 RPMs quando este opera com ar em condições padrão. Então, o que tu vais fazer aqui? Tu vais pegar, ó, tu vais pegar P, pressão de trabalho, igual 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes P ao. Essa é a equação, beleza? Então, qual é a informação que ele te dá? Pede-se, obtenha o ponto de operação do soprador a 800 RPM, quando esse opera com ar em condições padrão. Então, ó, dispõe o soprador de ar que foi projetado para operar com uma atmosfera a 20 graus, cuja característica é fornecida. Então, nas condições padrão, ele quer saber, então, qual vai ser. Então, aqui, na melhor condição, tu tens o Q e automaticamente vamos achar, então, a vazão. Então, ó, aqui, para a gente pegar, então, a construção, pegamos a equação, aquela lá, o resultado é obtido através da linha, então a gente segue, que nem eu falei, a gente pega a melhor condição de operação, ok? Então, qual é a melhor condição de operação? É onde tu vai ter o teu rendimento melhor, certo? Que é o quê? Mais próximo possível. Por que essa curva, pessoal? Por que essa curva não está aqui? Porque aqui tu está fora já, ó, da região dos 800 RPMs. Então, tu vai procurar pegar na região onde mais próximo tu esteja do máximo rendimento, certo? Mas também não próximo o suficiente para te poder já estar ficando fora da curva. Então, essa foi a linha que ele estabeleceu, mais ou menos pegando uma linha intermediária, onde tu vai ter o quê? Um rendimento em torno de 56%. Olha aqui, ó. Por quê 56? Então, 50 e aqui é 60, né? Então, 1, 2, então 56. Essa curva, opa.
vem até um pouquinho mais para cá, certo? E daí o que tu faz? Bom, tendo os 800 RPM, que fica bem aqui embaixo, a gente define, então, qual vai ser o quê. Definindo qual vai ser o quê, nós encontramos a pressão, certo? Então, a vazão, mais ou menos, vai ser 6.900 metros cúbicos por hora, e a pressão que nós teremos do fluido, com esse soprador de 800 RPM, em torno de 57 milímetros de água, ok? Então, é uma simples avaliação da tabela, né, um exercício muito simples, mas que tem uma relação muito positiva com as bombas que nós trabalhamos. Então, a intenção é sempre estarmos trabalhando com as tabelas. Okay? Bom, aqui é um material que é bem bacana, vocês podem assistir ele depois, tá? Mas é um case sobre essa empresa aqui, Naturovos, Sulgás e Ecocitrus, tá? O que aconteceu aqui nessa situação? Nós tínhamos aí a Naturovos, que produz ovos, na sua grande maioria, mas dos ovos ela também extrai outros suplementos alimentares. Então, ela quebra o ovo, produz o ovo desidratado, produz a gema desidratada, produz a clara desidratada, que daí é para um uso culinário, mas também extrai alguns componentes, que me foge o nome agora, mas que são muito utilizados pelo pessoal que frequenta academia, né, que é para dar tônus muscular. Então, na realidade, a Naturovos é uma empresa que produz muita matéria orgânica, em excesso, muita matéria orgânica. Então, o que acontece? Deixa eu ver, tem um questionamento aqui. Albumina. Daniel, tu é um cara, muito obrigado, querido, muito obrigado. Isso mesmo. Então, o que eles fazem lá? Né? Então, a é a fonte de matéria orgânica. Né? E uma das substâncias que... Vou até escrever aqui, ó. Mina. Para não esquecer mais, Daniel. Muito obrigado. Então, a Naturovos entra com o quê? Com a quantidade de matéria orgânica gerada. A Ecocitrus também é um parceiro que também trabalha com muito resíduo, principalmente daquela região ali próximo, a Ecocitrus é em Montenegro, mas eles têm muitas unidades ali que fazem suco concentrado, né? E também tem muita granja, muita produção de ovo ali para aquela região, também pega São Sebastião do Caí. Então, acaba que a Ecocitrus, ela também tem muita matéria orgânica, que recebe essa matéria orgânica da Naturovos, entre outras, e apresenta uma fonte enorme de matéria orgânica para sofrer o processo de decomposição e produção de biogás. Então, digamos, a necessidade de tratar esses resíduos, a Ecocitrus se associou com a Naturovos e a Sulgás, pegando a competência de cada um. A Ecocitrus, além de tratar resíduos orgânicos, ela devolve esse resíduo para a sociedade na forma de substrato, na forma de composto, certo? De compostagem. Então, aquilo ali vai virar terra para adubação de lavoura, terra para adubação que tu compra no mercado, tá? A Naturovos, a competência dela é produzir produtos do ovo, mas, obviamente, que vai também produzir resíduos orgânicos e que manda para a Naturovos tratar. Mas e o gás?
onde é que ia esse gás? Então, esse gás ele era perdido para a atmosfera. Então, entrou a Sulgás com a expertise que eles têm de compressão de gás, com a expertise que eles têm de purificação de gás. Então, a Sulgás, dentro dessa parceria, desenvolveram o quê? Uma unidade de compressão de gás produzido, né, dessa parceria. Então, algo muito semelhante a isso, obviamente, né, guardado as suas proporções e modelos, mas, na realidade, a Ecocitos, então, concentrou esse grande gerador de gás e a Sulgás entrou com a tecnologia de purificação de gás, né, em parceria, obviamente, né, porque aqui a gente está falando de parcerias com diferentes competências para se gerar uma solução. E esse gás, então, é enviado, né, para quê? Para abastecimento dos carros da frota, né? Então, o mesmo equipamento que se utiliza para botar o GNV nos veículos, eles utilizam, então, para poder estar movimentando a sua frota, né? Kombi, carros de passeio, não, carros da empresa, né, para uso. É bem interessante esse case, aconselho aí vocês darem uma assistida, ok? Bom, então, com base no exercício que a gente fez anteriormente, admitimos o mesmo enunciado, bem como considerando a mesma pressão total de operação, verificando qual é a nova capacidade, carga e o número de rotações do separador quando se utiliza para inflar metano. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Antes, as condições de operação estavam para quê? Para o ar atmosférico. Então, agora a ideia é o quê? É nós convertermos isso para o gás metano, né? Então, aqui nós precisamos, então, acrescentar o metano, né, a massa específica do metano, para que nós possamos, então, dar a resposta conforme o exercício de trabalho. Então, a nova vazão, né, que vai ser a capacidade com metano, então nós vamos utilizar aquela capacidade encontrada no exercício anterior. Aqui nós vamos ter as massas específicas do ar, 1, e a massa específica do novo fluido, no caso metano, certo? Onde nós encontraremos, então, essa vai ser a vazão para metano. Então, como a massa específica do metano é menor, nós vamos ter uma capacidade de bombeamento maior quando nós formos utilizar o metano. Com relação à pressão, de igual forma, também utilizamos essa equação, tá, onde nós vamos ter a pressão para metano, a altura, né, equivalente para metano. Aqui, as massas específicas e a altura equivalente para ar. Lembrando, né, que a altura vai ser a pressão total dividido por ρ, ou a pressão total gravidade vezes o ρ. Aqui é a massa específica, tá? Então, passando para essa outra fase, nós vamos ter a altura, vai ser os 562, que foi a conversão da pressão, que era os 52 milímetros, achados nesse exercício aqui, ó, convertidos para Pascal, certo? A gravidade e a massa específica do metano, encontramos essa equivalência em metros, ok? Bom, para um novo número de rotações, então, da mesma forma, mediante essas informações, é só rotação atual, rotação que era com o ar, massa específica do ar, e aqui, então, a nossa massa específica do metano. Então, nós precisaremos do equipamento que dê mais rotações para que a gente consiga, então, atingir aquela pressão que nós objetivamos. Então, digamos assim, que esse compressor aqui
operando com metano, ele não vai ter a mesma eficiência, ou seja, a curva, essa curva de bomba, ela é uma curva de bomba para ar. Então, esse soprador é de ar. Então, essas características é para um soprador a ar. Agora, quando a gente muda o fluido, essa curva característica também muda, tá? Então, isso é uma coisa interessante, então, que a gente precisa levar em consideração. A gente viu que houve, assim, as equivalências em altura, né? Mas as potências equivalentes para nós mantermos o rendimento de 56%, nós vamos precisar, sim, trabalhar com uma rotação maior para que a gente atenda, né, esse objetivo aí. Bom, então, pessoal, deixa eu retomar a nossa aula aqui. Bom, com relação a compressores, tá? Depois eu vou passar mais alguns exercícios para vocês, aí validando a nossa avaliação. Eu vou parar agora a gravação da aula, ok? E daí a gente vai ficar aí com mais 32 minutos para finalização dos exercícios. E caso haja alguma dúvida na resolução, o professor vai ficar aqui. Eu vou tirar o meu vídeo, vou tirar meu áudio, mas eu vou ficar em plantão. Qualquer dúvida é só usar o chat, qualquer dúvida é só questionar. O professor vai fazer a próxima chamada no fechamento da aula. Então, o professor está atento aqui, estou disponibilizando o período de aula para vocês trabalharem na resolução dos exercícios. Ok, Camila?